Pedi ao Júlio que estivesse orando, porque ele passou recentemente por isso. E conversando com ele, eu vi como ele foi cuidado. E é tão gostoso quando nós passamos por momentos de dificuldade, tem sempre alguém para estar junto de nós na caminhada. Igreja é isso. Igreja é alegria. Quantas vezes nós conversamos com alguns irmãos e eles dizem, não, deixa para depois, ainda é cedo. Vocês são um povo muito fechado. Eu digo sempre, nós somos o povo mais alegre que existe na face da terra. Porque nós temos certeza da salvação em Cristo Jesus. É Ele quem nos dá essa alegria. Eu falo, é um povo diferente, é um povo animado, é um povo que gosta de comer, não é isso? É um povo maravilhoso. Nós temos alguns visitantes aqui hoje, de primeira vez. Eu acho que nós temos de primeira vez, querida. Ali a irmãzinha, qual o nome? Matilda. Quase que acertei, viu? Passou uns 200 metros de distância, mas chegou. Né? Temos um casal também ali atrás, primeira vez. Já recebi aqui um aviso que estão morando aqui ao lado da igreja e vieram primeira vez. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Essa igreja aqui é chiclete. O cara vem, dificilmente ele vai sair. É acolhedor, é amável. E tem um casal muito bonito lá atrás também, ó, mais conhecido como meu pai e minha mãe, né? Que estão ali, ó, seu Jaci e dona Naí. Deus abençoe, queridão. Fique à vontade. Queridos, nós, nesse final de semana, estamos vivendo dias de festa, né? Ontem, os nossos homens fizeram aqui uma programação da UPH, né? A alegria, veio o pessoal de fora, um grupo de fora, e ali o pregador da noite falou que os campos estão brancos. Ele disse que devemos orar para que o Senhor mande novos trabalhadores. Hoje pela manhã, nosso irmão Fernando deu uma palavra maravilhosa de consolo para os nossos corações. Também, nesse sentido, mostrando que realmente existe uma necessidade de que outras pessoas estejam nos ajudando, pegando no arado. Queridos, nós temos um chamado. Nós temos um chamado primordial, que é cuidar uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nesse mundo em que nós vivemos, um mundo em que nós estamos vendo cada dia mais as pessoas sendo individualizadas, tudo meu primeiro, tudo sou eu, nós esquecemos do nós. E é tão bom quando nós estamos aqui diante dos irmãos e nos sentimos em casa, sentimos que fazemos parte dessa família, sentimos que quando eu me distancio um pouco, logo o Júlio me liga, quando eu estou distante um pouco, logo outro irmão liga. Isso é gostoso demais, você se sentir cuidado. Eu agradeço essa igreja por isso. O tema dessa noite, amar a Deus sobre todas as coisas, queridos. Lá em, deixa eu botar aqui a minha lupa para me ajudar, Deuteronômio 6, de 5 a 9, diz o seguinte, as crianças já desceram, né? Isso. Leia comigo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Ainda Mateus 22, 37 e 38 diz que, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Queridos, aqui nós temos duas afirmações sobre o amor de Deus. Primeiro no Novo Testamento e depois no Velho Testamento e depois no Novo Testamento. O texto do Velho Testamento em que ele diz de todo o coração, de toda a alma e força e em todo o tempo e também gravar em todos os lugares. Já no Novo Testamento, Mateus diz também de todo o coração, alma e força. Mas o texto coloca algo mais, que é maior, que é o amor. Primeiro dos mandamentos, devemos amar o nosso Deus. Ainda, queridos, diante dessas afirmações, a pergunta é, você ama Deus?
Você que está caminhando já há algum tempo, você ama Deus? Você ama Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, em todos os lugares, de todas as formas? Terça-feira nós estávamos aqui na nossa reunião de oração e nós começamos a falar sobre o Espírito Santo. E aí, a pergunta que foi feita aqui, depois das orações, nós começamos a conversar, foi: o Espírito Santo que mora em nós, o Espírito Santo de Deus, a pergunta é: aonde você tem andado com Ele, já que você é templo do Espírito Santo? Aonde você tem levado o Senhor? O que os seus olhos têm visto, isso não agrada esse Espírito que mora dentro de vocês? Não desagrada isso? Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, como que você trata o irmão, isso não tem desagradado o Espírito Santo que mora dentro de mim e de você? Queridos, nosso propósito maior é amar a Deus. Todos os outros propósitos de nossa vida parte deste. Precisamos amar ao Senhor. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. A palavra do Senhor diz que aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, quantas vezes nós temos que tomar alguma decisão e só depois que nós quebramos a cara é que nós voltamos para Deus e perguntamos. Quando deveríamos fazer o contrário, primeiro: Senhor, o que o Senhor acha? Eu devo ir, eu devo tomar essa decisão, eu devo ir por esse caminho? Não. Na cabeça de quase todos os cristãos existe uma lista de afazeres para com Deus. Eu devo obedecer a Deus, eu devo temer a Deus, eu devo cantar para Deus, eu devo pregar para Deus, eu devo servir ao Senhor, eu devo ler a palavra, eu devo orar, e por aí vai. E isso não é errado, querido. Nós somos chamados para fazer tudo isso, sim. Mas o que Ele mais requer de mim e de você é que nós o amemos. E eu vou perguntar tantas vezes para você: você ama Deus? Você tem demonstrado isso no seu dia a dia? Você tem demonstrado ao Senhor? Amar a Deus implica em viver uma vida de santidade. João 14:15 diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Queridos, muitos não pecam. Eles não pecam por quê? Porque tem medo de perder uma bênção, porque tem medo do diabo, porque irão ministrar a palavra no grupo, na sociedade, na igreja, irão cantar, irão servir ao Senhor, então por isso não peca, quando na verdade não deveríamos pecar por amor a Deus. Devemos amar ao Senhor. Nosso relacionamento com Deus não é baseado no medo, mas no prazer. Esse prazer que eu falei aqui no começo, como é bom estar no meio dos irmãos, como é gostoso. Estava conversando ontem, após a programação aqui, falando que saudade do Junta Panela, daquela bagunça depois da escola dominical, onde todo mundo estava falando ao mesmo tempo. Você falava assim, mas não entendia, porque estava todo mundo falando junto. Onde nós nos abraçávamos e nós nos sorríamos, contávamos piadas. Gente, que maravilhoso é estar no meio desse povo. É bom demais, é prazeroso. Então o nosso relacionamento com Deus, ele não é baseado no medo, ele é baseado no prazer. Vamos basear os princípios dessa mensagem de hoje, queridos, em um homem que tinha muito prazer em estar com Deus. O nome dele é Moisés. Nossa mensagem tem algumas citações de um livro Face a Face com Deus. Esse livro aí, eu botei lá uma imagem que eu achei na internet, do Bill Johnson. Ele é líder da Igreja Betel na Califórnia, e esse livro ele fala de oração, fala de intimidade, fala de como estar sempre diante do Senhor. Se você não tem ainda, eu vou dar o jabá aqui, fazer um jabá. Compre esse livro, ele é muito bom. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, Êxodo 33. Êxodo 33, nós vamos ler os versículos 7 a 11. Êxodo 33, do versículo 7 ao versículo 11. Como disse o irmão Fernando hoje na parte da manhã, vamos repetir mais um pouco, para dar tempo de todos abrirem a palavra do Senhor. Se você tem o seu tablet, se você tem o seu smartphone ou sua Bíblia, por favor, abra e acompanhe.
Eu vou ler na minha tradução aqui, você acompanha aí, a minha tradução é a Nova Versão Internacional, e diz assim, 33, 7 a 11. 7 a 11. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos pela oportunidade de lermos a Tua santa e inerrante palavra. Nós cremos que o que o Senhor tem nesse livro é para nos guiar pelo caminho correto, é para nos ensinar aquilo que devemos fazer. É um verdadeiro manual de vida e de prática do cristão. Por isso, nessa noite, ó Deus, eu quero te pedir que esta palavra possa fazer morada no coração daqueles que aqui estão e também daqueles que em casa estão nos assistindo. Deus abençoe no nome santo de Jesus. Queridos, quem são os que amam verdadeiramente a Deus? Vou repetir. Quem são os que amam verdadeiramente a Deus? Primeiro, são aqueles que priorizam tempo no secreto com Ele. O versículo 7, a parte A dele diz o seguinte: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Mateus 6,6, um versículo muito conhecido nosso, diz que: mas quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta, ore ao Pai que está em secreto, então o seu Pai que o vê em secreto o recompensará. Deus deseja nos encontrar no secreto, mais do que no coletivo. Queridos, nós vamos ver à frente que é importante estarmos aqui, mas é importantíssimo você buscar o Senhor no secreto. Você fechar a porta do seu quarto, você buscar ao Senhor, seja de dia, seja de madrugada, a hora não interessa, mas Deus quer ter um papo contigo. Deus quer ter uma conversa olho no olho com você. Como Moisés, Ele quer estar face a face com você. Busque um lugar de silêncio, busque estar distante das pessoas, busque estar distante do barulho, para você ouvir bem as palavras do Senhor. Eu costumo dizer, queridos, que antes de orar, principalmente na madrugada, eu tenho, vamos dizer que é um ritual, mas antes de toda e qualquer coisa, eu peço: Espírito Santo de Deus, me lembre aquilo que o Senhor quer que eu interceda, por quem o Senhor quer que eu interceda, por quem está passando por dificuldades e agora. E queridos, testemunho posso dar, muitas vezes eu oro por pessoas que não vejo há muito tempo. O Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco, Ele mostra, Ele diz o caminho, e Ele diz: interceda por esse, interceda por aquele. Nós nos nossos relacionamentos, nós com amigos, nós temos comunhão, no trabalho nós temos reuniões, com a família nós temos lazer, mas com Deus nós precisamos de intimidade. Estar com Deus vai gerar intimidade para você. Não deixe de buscar intimidade. Bill Johnson, como falei, vou citar várias passagens desse livro, ele diz que a presença é mais importante que os princípios. Somos transformados pela presença e não pelos princípios. Os princípios norteiam, ele nos dá a direção, mas a presença de Deus transforma a nossa vida. A presença do Senhor, Ele transforma a minha e a sua vida. E uma das maiores expressões de amor é
exclusividade, Júlio. É exclusividade, Edvando. Pergunte a respeito desse assunto para sua esposa, para os seus filhos, se eles não querem a exclusividade do papai, do marido, se eles não querem exclusividade no estar contigo, se eles não querem exclusividade na caminhada, se quando eles estiverem dentro de casa ou no lazer, se eles não querem exclusividade de estar contigo. O Pai quer isso da gente. Nosso Deus quer, deseja exclusividade. Pergunte, né? Já falei, mas Bill Johnson ainda diz o seguinte: morto é o estado em que devemos viver, e morrer tem um preço alto, porém esse preço se torna incomparável perto da recompensa que recebemos. É uma troca justa. Você dá tudo de si, e Ele dá tudo para si. Quem são as pessoas que verdadeiramente amam a Deus? Em segundo lugar, aqueles que servem a Ele em sua casa. Querido, nesse tempo, onde os trabalhadores são poucos, onde a seara é grande, onde o pastoreio é muito necessário, onde as pessoas estão carentes, amedrontadas, queridos, nós precisamos de pessoas que sirvam na casa do Senhor. Há cerca de 3, 4 domingos atrás, Júlio, em sua oração, estou citando muito você hoje, Júlio, isso é bom. Júlio, em sua oração, ele disse: irmãos, nós precisamos de trabalhadores, nós precisamos de pessoas no louvor, nós precisamos de pessoas na mídia, nós precisamos de pessoas para receber. Você tem uma vaga aqui, disponha-se, sirva na casa do Senhor. Você vai ver como é prazeroso e como é bom. Versículo 7, a parte B, diz o seguinte: quem quisesse consultar a Deus e atenda fora do acampamento. Você quer consultar ao Senhor? Além de procurar no secreto, venha à casa do Senhor. Buscamos a Deus que está nos céus para servir pessoas que estão aqui na terra. Eu vou lá, eu vou no secreto, lá eu procuro, lá eu peço a Deus direção, mas tudo que Ele me falar, queridos, é para servir uns aos outros aqui na terra. Não é para guardar para mim, é para servir uns aos outros. É para isso que nós fomos chamados. João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Precisamos sair do marasmo, precisamos caminhar na direção daqueles que precisam, daqueles que não conhecem o Senhor, daqueles que estão passando por dificuldades, daqueles que estão distantes. Nós precisamos nos mover. E amado, é amando a Deus sobre todas as coisas que conseguimos então amar o nosso próximo e servi-lo. Sem amar a Deus você não consegue servir ninguém, querido. Sem amar a Deus você não vai entender. Sem amar a Deus você vai achar que o cara é fresco. Você vai achar que o problema dele não é tão grave assim. O seu coração não vai estar quebrantado o suficiente para entender a necessidade daquele irmão, daquela pessoa. Às vezes é uma pessoa, um pedinte, aí você olha e já vem outro pedinte, mas o seu coração está endurecido e você não consegue discernir se aquela pessoa está precisando verdadeiramente ou não, e você fica inerte. Pastor Luciano Subirá, ele tem uma frase no livro De Todo o Coração que diz o seguinte: Satanás já não consegue mais deter o crescimento da igreja. Assim sendo, ele procura diluir nossa força em Deus, corrompendo-nos em algumas práticas importantes, principalmente na questão do amor ao Senhor. Nós precisamos amar ao Senhor. Isso é importante, isso é muito importante. Como vamos servir ao Senhor se caímos nessas armas das trevas e não amamos verdadeiramente ao Senhor? João 21:16 diz o seguinte: novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Olha a pergunta. O cara andava com ele, o cara estava todo o tempo com ele, e ele pergunta: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. A quem você tem pastoreado? A quem você tem se colocado à disposição? Queridos, muitas vezes nós somos egoístas demais. Farinha pouca, meu pirão é primeiro.
Muitas vezes eu estou pensando só em mim, pensando no meu povinho, na minha família, somente nas pessoas que estão ao meu redor, aqueles que estão muito próximos de mim. Deu 2 passos, a partir daí é cada um por si, Deus por todos. Queridos, não é assim. Você foi chamado para fazer diferença. A Bíblia diz que você é sal e você é luz, e você em meio às trevas é que vai fazer a diferença. E quando as pessoas estiverem passando por necessidade, creia, eles vão te procurar. Aquele que ama, cuida. Aquele que ama, serve. Bill Johnson diz que Jesus nos mostrou que o melhor serviço vem dos que não são servos assalariados, mas de amigos íntimos que assumem o papel de servo com expressão de amor. Queridos, nós temos um pastor, nós temos nossos presbíteros, mas muitas vezes na hora que eu passo um problema sério, eu recorro a um amigo, alguém que já caminha comigo há muito tempo, alguém que eu tenho intimidade. Às vezes nós temos tantas pessoas, os membros são tão grandes, que eu não consigo adquirir a intimidade profunda e necessária com o meu pastor, com algumas lideranças, e aí eu vou recorrer a quem? Aos amigos que caminham comigo, aos amigos que estão sempre nas dificuldades. Eu devo procurar o meu pastor? Devo procurar. Eu devo procurar a minha liderança espiritual? Devo procurar a minha liderança. Mas tem certas coisas que eu preciso abrir meu coração. E quando a coisa é urgência, eu ligo para Júlio. De novo. Deus abençoe, Júlio, a sua vida. Com Jesus, o legal é andar atrás, queridos. Assim você vê tudo o que ele faz na frente. Quem anda na frente de Jesus só vê as suas próprias obras. Mas quando você coloca Jesus à frente, ele abre o caminho para você. Aleluia? Amém? Quem são os que amam verdadeiramente a Deus? Em terceiro lugar, aqueles que influenciam outras pessoas. Olha a liderança aí, que foi falado de manhã e que foi falado ontem. Versículo 8, acompanha aí no slide. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada da sua tenda, de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. O seu amor por Deus vai naturalmente, queridos, produzir uma reação nas pessoas, as pessoas à sua volta. O texto diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, as pessoas se levantavam. O seu movimento em direção a Deus vai tirar as pessoas da inércia. Entenda uma coisa, nós estamos sendo observados a todo tempo. Ainda mais com rede social agora, né? Tudo que você coloca, os irmãos observam. Muitas vezes o que você coloca lá não é o que realmente você está vivendo. Eu só tiro foto sorridente. Eu nunca tiro uma foto chorando. Mas aqueles que estão próximos de mim sabem, conhecem no meu olhar se eu estou feliz ou se eu não estou. Querido, nós precisamos influenciar. As pessoas observam, sabem tudo o que você faz. Eles estão sempre prontos. Alguns a criticar, mas aqueles amados a estar felizes com você. O seu amor por Deus vai naturalmente produzir uma reação nas pessoas à sua volta. Seu movimento em direção a Deus, foi o que eu li, tira as pessoas da inércia. As pessoas vão querer ser igual a você. As pessoas vão querer andar contigo. As pessoas vão estar sempre à sua volta. Às vezes você precisa ver outras pessoas fazendo algo para que você acorde e faça também. No pequeno grupo sempre tem um treinamento de líder de grupo que a gente diz para lá para o cara, querido, primeiro você faz, depois você faz com o seu auxiliar, depois ele faz e você observa, para só depois ele vai estar pronto para fazer sozinho. Nós precisamos influenciar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos influenciar para o bem, mostrar o bom caminho, mostrar Jesus e principalmente ser testemunho de Jesus. Mostrar, querido, olha só o que Jesus fez na minha vida. Eu passei por isso, mas Jesus estava ali. Eu passei por aquilo, mas Jesus estava comigo. Um homem, uma mulher que amam a Deus são um imã que atrai pessoas. Ontem nós tivemos o trabalho da UPH, hoje nós tivemos o trabalho da SAF, plenária. E olha só como nós estamos influenciando outras pessoas. Creia, querido, nós precisamos sim estar buscando a Deus para que a gente seja sempre
uma boa influência para as pessoas. As pessoas que torcem para determinados times, né? Ele vê que, à medida que faz sucesso, ele começa a torcer também por aquele. Outras pessoas que estão lá com um time ruim vão para lá. Quando você vai a um determinado lugar, cadê a Analéia? Está aí? A Analéia aí, ó, ano passado, retrasado, antes da pandemia, ela colocou algumas fotos na rede social de uma viagem que ela ia fazer, ela e Pedro, e eu fui lá e comentei, que vontade de estar junto com vocês. E ela tirou foto lá e publicou, e quando chegou eu falei, eu quero ir também, onde que é isso? As coisas boas, os bons testemunhos, isso influencia você, querido. Nós precisamos ser pessoas influenciadoras nessa sociedade, onde nós estamos cheios de exemplos ruins. Bill Johnson diz que um copo de água não está realmente cheio até que transborde. Da mesma forma, a plenitude do Espírito Santo em nossa vida é medida pelo transbordamento do Espírito por intermédio para tocar o mundo ao nosso redor. O Espírito Santo de Deus que mora em mim, aquele que eu tenho intimidade, ele vai tocar na vida daqueles que andam comigo, que estão próximos de nós. Eu preciso buscar a Deus. Em quarto lugar, querido, quem são os que amam verdadeiramente a Deus? São aqueles que vivem experiências sobrenaturais com Deus. Olha o versículo 9, o que diz? Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O texto diz que Moisés entrava. A sua ação natural de entrar produzia uma ação sobrenatural da presença do Senhor. Tem pessoas que vivem a vida inteira na porta. Tem pessoas que vivem a vida inteira, passam 30 anos fazendo a mesma coisa no seu trabalho, fazendo coisas na escola, fazendo coisas com seus vizinhos, sendo sempre fazendo as mesmas coisas. Com Deus, querido, todo dia tem algo novo. Com Deus, todo dia tem algo diferente. Com Deus, todo dia tem uma experiência diferente. Basta você buscar. Começa lá no secreto, depois vem para o coletivo, mas Deus vai estar sempre falando contigo. Tem uma oração nossa que é repetitiva aqui, na oração de terça-feira. Nós agradecemos pelos livramentos que nós nem percebemos. Deus está contigo o tempo todo. Você crê nisso? Amém. Tem pessoas que vivem à porta, como eu falei. Às vezes elas estão, eu vou amanhã, e você convida, não, semana que vem eu estou lá. Não, eu acho que eu preciso sim, mas depois eu vou. Estão sempre na porta e deixa de aproveitar o sobrenatural de Deus. Você que não tem vindo aqui a terça-feira, venha e você vai ver como tem sido bom estarmos orando na companhia do irmão Rogério e da irmã Joyce. Quinto lugar, queridos, e nós já estamos caminhando para o final. Quem são os que amam verdadeiramente a Deus? Aqueles que discipulam a próxima geração. Eu queria pedir a sua atenção nesse ponto. Aqueles que amam verdadeiramente discipulam a próxima geração. Versículo 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Irmãos, os que amam a Deus se preocupam com o legado que ficará depois que eles partirem. Nós temos estado preocupados com a nossa denominação. Nós temos visto estatística e percebemos que a nossa denominação está envelhecendo. E aí, diante da nossa liderança e dos nossos congressos, nós percebemos que uma coisa é sempre dita: em algum ponto da história, nós erramos e deixamos de passar o bastão. Em algum ponto da história, nós não passamos o legado para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Mas eu quero dizer para você, querido, existe saída. O tempo é agora. Há pouco tempo atrás, conversando com o irmão, não vou citar o nome dele de novo, mas ele dizia: a minha preocupação é que igreja os meus filhos e netos herdarão. Qual é a igreja, querido? Nós vimos Moisés e vimos que ele se preocupou em fazer discípulo. Você está se preocupando com isso? Qual é o legado que você tem deixado? O amor de Moisés por Deus produziu uma fonte ainda maior em Josué. O texto diz: mas Josué
não se afastava da tenda. Moisés saía depois de estar face a face com o Senhor e estar com o povo, mas ele continuava ali. Moisés já tinha se retirado, mas Josué queria saber mais, queria ver mais, queria ter mais um pouco, queria mais da presença com o Senhor, não se afastava da entrada da tenda. O amor de Deus não pode ser egoísta, o amor de Deus tem de ser compartilhado. Eu vou compartilhar com quem? Muitas vezes nós achamos que a responsabilidade de compartilhar o amor de Deus é do pastor da igreja, é do conselho da igreja. Queridos, Paulo fala do sacerdócio universal dos crentes, e eu quero dizer para você, a responsabilidade é minha e sua. É nossa responsabilidade falar e compartilhar o amor de Deus, sabe quando, queridos? Em tempo e fora de tempo. Em todo lugar, enquanto eu caminhar, se eu me sentar, aonde eu estiver, eu tenho um compromisso, compartilhar o amor de Deus. Eu preciso fazer isso. O que você recebe de Deus, querido, transfira às próximas gerações. Existe um slogan das Débora que diz, os mães de joelhos, filhos de pé. E é verdade. Isso funciona. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, mas nós precisamos de ação também, precisamos estar com eles, precisamos compartilhar, precisamos levá-los no caminho, precisamos mostrar, é assim que faz, vamos fazer junto. E usar esse mesmo método, meu filho, meu companheiro, olha como eu faço, depois você faz sozinho, e aí a gente continua e vai compartilhando a palavra de Deus. O que você deixará para os seus filhos depois de morrer? Casa, carro, terreno, o que você vai deixar? Eu quero deixar um legado de quanto eu amei. Som. Valeu, querido. O que você deixará então? Queridos, nós temos visto cada vez mais partilha de bens, problemas, e aquilo que é mais precioso nós não estamos preocupados em deixar. Eu quero deixar para os meus filhos que estão ali, são lindos, olha lá, Felipe, Rafael e Daniel. A cara da mãe. Glória a Deus. A cara da mãe. São lindos, mas isso, eu trabalhei tanto tempo, tenho uma casa, tenho um carro, tenho o quê? Meu irmão, eu quero deixar um legado. E o legado que eu quero deixar para a minha família é que eu fui um homem que amei a Deus. Um homem que serviu ao Senhor com integridade. A partir daí, Deus vai fazer a obra no coração deles e de todos nós. Pouco antes de morrer, Moisés fez questão de transferir todo o legado espiritual para José. Olha só, Deuteronômio 34, 9, está lá na frente um pouquinho, mas tem aqui no slide. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas que lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado, a Moisés um legado foi passado, o discipulado foi feito e o sucesso foi alcançado, porque passou de um para o outro. Nós precisamos nos preocupar com isso. E Josué, no final da sua vida, nos deixa um grande exemplo. O exemplo que ele aprendeu com Moisés direitinho, está escrito lá em Josué 23, 11. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Josué já falando de tudo aquilo e como ele tinha aprendido com Moisés, ele fazia a mesma coisa. Querido, eu vou chamar a Júlio para tocar um louvor para a gente enquanto concluímos aqui. Aquele louvor no seu violão que o Espírito Santo já tocou no seu coração e eu já sei, e você já sabe qual é. E eu concluí com você dizendo o seguinte: tudo começa com uma primeira experiência, querido. Tudo começa com uma primeira experiência. Então disse Deus lá em Êxodo 3:5: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Os primeiros relatos da vida de Moisés nos surpreendem, porque no capítulo 2 ele nasce e no capítulo 3 ele já estava vivendo o sobrenatural com Deus.
No capítulo 2 ele nasce, no capítulo 3 ele já está vivendo o sobrenatural com o Senhor. Deus deu um discernimento a Moisés: tire as sandálias. Tire as sandálias dos seus pés, porque você está no lugar que é santo. Amar a Deus na profundidade significa renunciar a algumas coisas em nossas vidas. Amar a Deus na profundidade significa renunciar a algumas coisas. Eu não sei o que você tem renunciado. Eu não sei o que você tem feito, as dificuldades que você tem vivido. Eu não sei o que tem atrapalhado a sua vida, mas amar a Deus na profundidade significa renunciar a algo. O que é como uma sandália na sua vida hoje? O que será que Deus deseja a você para que você o ame mais nessa noite? O que tem te aprisionado, o que tem te segurado, tem feito você ficar prostrado diante das coisas, com medo daquilo que à sua frente tem estado, as dificuldades, querido, o que tem acontecido? As suas sandálias estão sujas? Será que há algum pecado que está impedindo de amar a Deus? As sandálias estão te prendendo, estão amarradas, estão escorregando? Será que há alguma prisão que te impede de se render completamente ao Senhor? Eu não sei, querido, o que acontece na sua vida, qual é a dificuldade que você está vivendo. Bill Johnson, nesse livro Face a Face, ele termina dizendo o seguinte: o ponto principal é que damos tudo de nós para obter tudo dele. Nunca houve um acordo melhor. Quando fazemos a transação, descobrimos que o que considerávamos importante não é. O mais importante é Deus. Queria te fazer uma última pergunta. Você realmente ama Deus? Queria que você refletisse nessa pergunta. De que forma você tem demonstrado amor pelo Senhor? Não sei, talvez você possa estar cansado das circunstâncias da vida, com medo desse vírus aí, dessa Covid doida que tem matado as pessoas próximas de nós. Eu não sei se é o pecado, eu não sei o que está acontecendo, que tem te segurado, que tem atrapalhado a sua vida. Mas hoje eu quero falar para você, hoje é noite de demonstrar o seu amor pelo Senhor. Demonstrar com a sua boca, com a sua oração, demonstrar com o seu gesto ao sair daqui, demonstrar na primeira oportunidade que você tiver, você dizer para uma pessoa: eu te amo em Cristo Jesus. É tão gostoso. Eu quero desafiar você, olhe para o lado aí e diz para a pessoa que está do seu lado: eu te amo em nome de Jesus. Mas isso tem que ser sincero, isso tem que fluir do seu coração, isso tem que sair lá do fundo do seu coração. Nós estamos distantes, não podemos abraçar. Nós tínhamos um momento tão gostoso aqui, em que a hora que o louvor vinha, nós saíamos e nos abraçávamos, e era tão caloroso, era tão gostoso. Hoje, como diz alguns, nós expressamos esse amor pelo olhar. Dê aquela olhada gostosa para o lado, aquela olhada de sorriso, dizendo que eu te amo. Querido, eu quero dizer do fundo do meu coração, como que eu amo essa igreja. Quem ama essa igreja, levanta a mão. Quem ama Cristo Jesus? Quem ama o nosso Deus e está disposto a dar a sua vida por Ele? Amém. É tão gostoso ver isso. Então, querido, fica com essa pergunta na sua cabeça. Você realmente ama Deus? Demonstre isso. Nós vamos louvar. E durante esse louvor, eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fizesse uma oração, confessando algumas coisas que geralmente você não confessa. Algo que está lá no fundo, que tem atrapalhado a sua caminhada. Fale com Deus.